Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Tô aqui de novo falando do filme do Deadpool. Nossa, você vai falar assim, esse filme aí você marcou sua vida, hein? Eu gostei dele mesmo, por isso que eu tô falando dele mais uma vez. Olha só, eu já fiz um vídeo sobre esse filme. Se caso você não viu ele ainda, eu vou contar algumas cenas do filme aqui. Então se você não viu ainda e não gosta, pode ir no outro vídeo meu, que você vai poder ver que um vídeo sem spoiler nenhum, sem nenhuma cena marcante do filme. Eu só comento cenas do trailer e tal. Eu não vou comentar mesmo de cenas assim importantes que as pessoas vão ficar chateadas de saber antes de ver o filme. Mas se você também, eu acho que tem interessante, se você já viu o filme, vê esse vídeo aqui e vê o outro vídeo que eu fiz. Pode clicar no link aqui, abrir ele e esperar ele carregar lá e ir vendo esse aqui por enquanto, beleza? Eu quero falar nesse aqui, esse não é um spoiler, não, mas eu vou contar, por exemplo, o final do filme e o principal sentido do filme. Então, se você não viu e quer ver sem saber essas cenas importantes, é melhor você esperar e ver esse vídeo aqui depois, beleza? Primeira coisa que eu queria falar é que nesse filme você tem o evangelista, o evangelista Colossus. Colossus é aquele cara fortão que a pele dele vira ferro. E no filme inteiro o Colossus está correndo atrás do Deadpool, tentando levar ele para os X-Men. Aí eu fiquei pensando assim, que interessante, hein? Ele não olha direito, ele até fala assim, olha a boca quando o Deadpool fala algum palavrão e tal. Só que isso não é critério para afastar ele dos X-Men, para impedir que ele vá para os X-Men. O verdadeiro critério que é qual? É o critério de lutar pela justiça, tentar pegar as pessoas que querem o mal mesmo. Tanto que na própria cena principal que o Colossus, a primeira que o Colossus encontra com o Deadpool, ele encontra também com o Ajax, que é o Francis lá, que é outro mutante também. Só que o Colossus não quer pegar o Ajax. Por quê? Porque ele sabe que o Ajax é mau, mas o Deadpool ele sabe que é bom. Por isso que ele quer pegar o Deadpool e levar para os X-Men. Outra coisa que eu queria falar é que nessa cena, quando o Colossus pega o Deadpool, ele tenta pegar a força. Parece que ele já tinha chamado várias vezes, o Deadpool não quer ir de jeito nenhum. Como o Deadpool não quer ir, o Colossus pega uma algema e põe no braço o Colossus pega uma algema e coloca no braço do Deadpool e quer levar a força a ele. O que o Deadpool faz? Ele vai, corta a própria mão, porque ele sabe que ela vai regenerar de novo depois, corta a própria mão. Com isso ele se livra da algema e pula fora, pula do viaduto, cai num caminhão de lixo lá e tal, e a mão dele ainda fica com o dedo médio apontado pro Colossus ainda. Assim, é uma cena bem zoeira, mas é boa. E o que eu entendo com isso? Que a gente não pode querer trazer pessoas para lutar com a gente a nossa causa na força. Não dá para você querer falar assim, não, olha só, a minha causa é a melhor, é a boa. Eu vou trazer todas as pessoas para lutar comigo essa causa. Não dá, porque se não for por convencendo as pessoas mesmo, conversando com elas, não vai adiantar de nada. Outro ponto que eu queria falar que eu achei muito interessante. Nessa mesma cena, tá o Colossus brigando para pegar o Deadpool à força para levar para os X-Men. O Deadpool querendo pegar esse Francis, por quê? Porque esse Francis, que é o Ajax, é o cientista que transformou ele no Deadpool que ele é. Só que o problema é que acontece? Com o processo que o Deadpool sofreu, ele recebeu um agente no corpo dele para ativar as mutações. Só que para ativar ele tinha que sofrer, em altos índices de adrenalina. E para isso eles foram batendo, surrando ele. E fizeram uma experiência com ele, tirando praticamente todo o ar dele, que isso fez a mutação dele agir. Só que para isso deixou ele feio. Eles falam até que ele parece um cocô, a cabeça dele, parece um abacate que cruzou com outro abacate. E então o Deadpool está correndo atrás do Ajax para poder o Ajax transformar ele em bonito de novo, para poder ele voltar para a namorada dele, que ele ama a namorada dele. E aí, o que acontece? O Deadpool conseguiu finalmente pegar o Ajax, porque ele já tinha corrido muito tempo para tentar pegar e não tinha conseguido. E quando ele está quase convencendo o Ajax lá a fazer alguma coisa por ele, vem o Colossus e começa a brigar com o Deadpool para levar ele para o X-Men. Aí eles ficam nessa briga e enquanto eles estão nessa luta, o Ajax foge.
Olha que coisa interessante. E eu fiquei pensando, é exatamente isso que acontece quando tá brigando na internet ateu versus cristão. O ateu tá brigando com o cristão. É como se fossem dois lados aí do X-Men brigando, e enquanto isso os vilões estão todos correndo, os vilões estão todos fugindo. Ou pior, eu vejo, por exemplo, os vídeos do Nando Moura falando dos muçulmanos. Nossa, os muçulmanos são os inimigos, vão acabar com a cultura cristã e não sei o que lá. Parece que a gente tem que brigar com o muçulmano e não tem que ter nenhuma piedade nem muçulmano. Mas olha só, será que esses são os verdadeiros inimigos mesmo? Os inimigos dos cristãos são os ateus? Inimigos dos brasileiros, dos ocidentais são os muçulmanos? Não! Sabe qual que era o verdadeiro inimigo do Deadpool? O verdadeiro inimigo que ele deveria realmente ter batalhado contra? Era ele mesmo. Porque ele queria pegar esse Ajax para transformá-lo em bonito, para ele ter coragem de voltar e conversar com a namorada dele. Porque a namorada dele, ele achou que ela não iria aceitar ele estando daquele jeito, parecendo um abacate que cruzou com outro abacate. Só que no final do filme, aí ó, o spoiler gigantesco. No final do filme, o que acontece? Ele descobre que o Ajax não pode fazer nada por ele para ele ficar bonito de novo. E ele descobre também, aí ele vai e mata o Ajax. Vai lá e mata o Ajax. Só que ele vai conversar com a namorada dele porque ela já viu ele todo com cara de cocô lá. E ele vê que ela aceita ele. Então, na verdade, o inimigo dele não era o Ajax. O inimigo dele não era a mutação dele. O inimigo dele não era a namorada dele. O inimigo dele era ele mesmo. Então, qual que é o nosso inimigo? E é o inimigo de todos que eu estou falando. Não é o inimigo de cristão, de religioso, de ateu, de nada. O inimigo nosso, meu inimigo, o seu inimigo é você mesmo. E nós temos que tentar brigar com nós mesmos para cada dia ser melhores. E ser melhores nesse sentido, não é o sentido perfeito, igual eu falei lá no outro vídeo do Deadpool. Não é buscar ser perfeito, ser o bonitão, ser o certão, o perfeito na moral. Não, é buscar querer o bem e caminhar, igual Paulo fala, prosseguindo para o alvo, prosseguir batalhando para chegar em ser melhor. Esse que tem que ser a nossa luta, contra nós mesmos, não contra o outro. Paulo fala, não contra a carne, contra o sangue, contra nós. Ele fala contra as potestades, contra os príncipes do ar e tal, mas a gente pode vencer tudo, pode expulsar todos os capetas, todos os diabos, tudo. Só que acho que o pior capeta de todos para expulsar somos nós mesmos, a nossa vontade, que muitas vezes nos leva para o mal. Beleza? Esse é outro vídeo aí que eu tô fazendo do filme, que eu gostei muito. Se você gostou, compartilha aí, comenta. Gostei muito do retorno do outro vídeo sobre o filme. E talvez eu faça até mais algum, beleza? Valeu, um abraço.